Saudações caracolenses. Gente, hoje estou aqui em mais um vídeo do Resistência Caracolense e peço para vocês não me criticarem de maneira muito efusiva, porque eu não sou nenhum tipo de profissional de vídeos e eu estou fazendo tudo isso com as minhas limitações, mas está sendo tudo feito com muito carinho. Mas vamos lá, hoje eu quero falar para vocês sobre uma questão geopolítica que pode estar para acontecer a qualquer momento. Inclusive hoje, se você colocar aí Rússia no Google, ou Ucrânia, né, ou guerra, você vai ver que existe aí a possibilidade de uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia devido a questões de soberania. O que é uma questão de soberania? É a questão de um país se proteger o seu território, o seu povo, sua economia e outras questões. De um lado, gente, vocês têm que entender, né, a questão histórica mais abrangente, que Rússia, né, que antes era a União Soviética, né, com território maior na época que era a União Soviética, quando a União Soviética caiu, ela teve vários territórios ali desmembrados desse estado que era unificado, chamado de União Soviética, que acabaram se tornando independentes. E alguns países eles entraram para a OTAN, outros países não entraram para a OTAN. O que é a OTAN? A OTAN é a Organização Tratado do Atlântico Norte, que é um conglomerado, é um grupo de países, né, que estão sob a liderança dos Estados Unidos e que formam um bloco único militar, né? E então fica essa disputa para ver, a OTAN fica querendo aderir, né, querendo absorver mais países para o seu bloco, e isso causa uma temorosidade na Rússia, né? O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que a Rússia se preocupa com as suas questões de fronteira, com as suas questões territoriais, com as suas questões econômicas e outras questões. E ao mesmo tempo que ela é ameaçada, ela ameaça. Então, o que eu posso dizer para vocês é que a Ucrânia é um país vizinho da Rússia e antigamente fazia parte da União Soviética. Por muito tempo, a Ucrânia permaneceu alinhada com a Rússia, até que, em determinado momento, outro governo se instaurou na Ucrânia e a Ucrânia passou a, então, estar mais alinhada com os países europeus, inclusive países aí pertencentes à OTAN, e com o Ocidente do que com a própria Rússia. Isso gerou um desconforto na Rússia. E acontece que a Rússia pode invadir territórios ucranianos, né, a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser no momento que eu estou gravando o vídeo, pode ser amanhã de manhã. E isso não vai ser nenhuma profecia minha não, se acontecer, é só constatação de notícias mesmo. E por que o Putin, presidente da Rússia, e a Rússia fariam tal coisa? Porque eles dizem, né, que quando for fechar o acordo do fim da União Soviética, tinha alguns países ali que seriam proibidos de entrar na OTAN, na Organização e Tratado do Atlântico Norte, que forma esse bloco militar ocidental. E entre esses países está, né, de acordo com os russos, a Ucrânia. E a OTAN já demonstrou interesses em colocar a Ucrânia sob suas asas, sob sua proteção, absorver a Ucrânia junto. E a Ucrânia também já demonstrou, né, interesse sob o seu governo atual de pertencer a esse bloco. E isso a Rússia não aceita. Não aceita por causa desse tratado que teve lá na década de 90, né, onde a Rússia, a União Soviética até então, aceitava sua derrocada em nome de algumas questões serem respeitadas.
E uma dessas questões é essa, que a Ucrânia e outros estados não fizessem parte nunca da OTAN. Por quê? Porque eles temem, gente, que países aliados dos Estados Unidos estejam ali na fronteira junto a eles, junto ao território deles, porque isso facilita uma possível invasão, embargo econômico e outras questões relacionadas à soberania do país. Então, vamos lembrar da época lá do mundo bipolar, da Guerra Fria, que a disputa pela hegemonia mundial estava entre União Soviética e Estados Unidos. Um país ficava afrontando o outro. Então, a União Soviética ficava armando os países que estavam aliados a ela, que eram vizinhos dos Estados Unidos, por exemplo, Cuba. E os Estados Unidos faziam o mesmo, fortificando e armando os países vizinhos da Rússia para uma iminente guerra que poderia acontecer entre os países. De uma certa forma, isso que está acontecendo hoje é uma continuidade disso. É uma continuidade disso. Muitos historiadores, muita gente fica falando, nós estamos vivendo uma segunda Guerra Fria. E tem gente que afirma categoricamente que sim, outros que não. Os que afirmam que não é porque acham que a gente não pode querer, e não devemos mesmo, transportar uma ideia que é do passado para o hoje, porque a gente pode acabar meio que pensando que tudo que aconteceu no passado está acontecendo exatamente igual, e não é bem assim. Mas que existe semelhança, existe sim. A diferença é que hoje os dois grandes polos aí que estão, né, em busca do que a gente chama de hegemonia global, hegemonia mundial, é a China e do outro lado é os Estados Unidos. Então, pessoal, hoje esse vídeo foi para falar disso, dessa possível guerra entre os países. E a Rússia disse que se a OTAN não der garantias que a Ucrânia não fará parte desse bloco chamado OTAN, ela vai sim, então, invadir ali territórios ucranianos, né, e vai anexar, inclusive, territórios ucranianos a fim de preservar a sua soberania nacional. Por outro lado, a OTAN, membros da OTAN e os Estados Unidos dizem que se a Rússia se atrever a fazer isso, vai ter sanção econômica, pode ter consequências de conflitos até mesmo, conflitos armados mesmo, guerra mesmo. E todo desdobramento que um episódio conflituoso pode ter. Eu creio que nós temos a ver, o que nós caracolenses aqui temos a ver com isso tudo, gente? Como eu disse, eu estou fazendo vídeos treineiros, que é mais para me treinar mesmo na questão de frente à câmera, na questão de falar, na questão de fazer algumas ediçõezinhas, né, e tudo mais. Então eu gosto dessa temática, estou acompanhando ela e vim aqui falar um pouquinho para vocês nesse vídeo aí, nessa que eu posso chamar de micro aula sobre essa temática de leste europeu, de Guerra Fria e de atualidade também. Então é isso, caracolenses. Não tem muito a ver conosco, não. Na verdade, tudo tem a ver com tudo, né? Porque, inclusive, os Estados Unidos já questionou, né, que o Brasil deve se posicionar em relação a essa questão que está acontecendo aí, que é uma questão geopolítica. E aí o Brasil está indo num posicionamento de não tomar posicionamento, que também é um posicionamento, que a gente chama de neutralidade, de assistir, de ser um observador enquanto algo se desdobra. Gente, é isso. Eu quero aprofundar mais, quero fazer mais vídeos, quero que esse canal cresça. Eu vou fazer outros vídeos explicando o porquê do nome do canal e vários vídeos que vão no sentido de satisfazer curiosidades nossas aqui dos andradenses. E creio que vai ser divertido. Grande abraço, tudo de bom!